Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iremos fazer a correção das atividades 1, 2 e 3 da lição 2, radiciação. Atividade 1. Em um terreno quadrado com área de 324 metros quadrados, há uma horta. O terreno da horta, também de formato quadrado, está localizado na parte central do terreno, rodeado por um canteiro de terra não cultivada, de largura igual a 4 metros. Marta quer cercar a horta e possui 50 metros de cerca. Quer fertilizá-la e sabe que o fertilizante é vendido em meio quilo por metro quadrado. A quantidade de cerca que a Marta possui é suficiente para cercar a sua horta? Quantos quilogramas de fertilizante ela precisará comprar? Compreenda. A. O que é perguntado no problema? Se a quantidade de cerca que Marta possui é o suficiente e também quantos quilos de fertilizante ela precisa comprar. B. Qual o formato do terreno e da horta? Tanto o terreno quanto a horta têm o formato de um quadrado. Ambos têm o formato de um quadrado. C. A largura do canteiro de terra não fertilizada varia em torno da horta? Toda essa parte em marrom é a parte que ela não está fertilizada. E a horta é essa parte que está bem no centro desse terreno, que está pintado de verde. Eu posso observar que a largura desse canteiro, ela não muda. Então a resposta é não, pois a horta está localizada no centro do terreno. D. O que a Marta precisa saber para comprar o fertilizante para sua horta? O problema ele informa aqui, que o fertilizante é vendido em meio quilo por metro quadrado. Então a resposta da D irá ser a área do terreno da horta. Responda. A. Qual é a medida dos lados do terreno de Marta? Como aqui o terreno é quadrado e eu sei que a área mede 324 metros quadrados, eu só preciso calcular a raiz quadrada de 324. Para fazer o cálculo dessa raiz, eu vou fazer o rascunho aqui do lado. Como vimos anteriormente nas explicações, se eu não tenho nenhum número aqui no meu índice, eu tenho o 2, porque a raiz quadrada é a única situação onde eu omito o meu índice. Para eu calcular essa raiz quadrada, eu preciso realizar divisões, primeiramente. Se é um número par, eu vou fazer essa divisão por 2, sempre seguindo as divisões por números primos. 324 dividido por 2 é igual a 162. Dividido por 2 é igual a 81. 81 não é par, então eu tenho que passar para o meu próximo número primo, que no caso é o 3. 81 dividido por 3 é igual a 27. Continuo dividindo por 3. 27 dividido por 3 é igual a 9. Dividido por 3, 3. Dividido por 3, 1. Como meu índice aqui é 2, eu vou fazer grupos de 2 em 2, sempre juntando números iguais. Jamais eu posso juntar o 2 com o 3. Sempre 2 com 2, 3 com 3 e assim por diante. Isso daqui é como se eu estivesse fazendo uma multiplicação. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Se eu tenho 2 vezes o 2, eu sei que é 4, mas eu posso escrever isso de uma outra forma, como 2 elevado ao quadrado. A mesma coisa isso daqui. 3 vezes o 3 é 9, mas eu posso escrever como 3 ao quadrado. A mesma coisa aqui embaixo. Então, isso daqui nada mais é do que uma raiz quadrada, onde eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Quando eu faço essa situação dentro de uma raiz quadrada, eu corto o meu índice com todos esses expoentes das minhas potências. Quando eu faço isso, só vão me restar as bases das potências, que é o 2 vezes o 3 vezes o 3. Resolvo isso. 2 vezes o 3, 6. 6 vezes o 3, 18. Então eu posso afirmar que raiz quadrada de 324 é igual a 18. Esse 18 ele vai significar a medida do lado do meu quadrado. Então, nesse caso, metros. Aqui na A, está perguntando qual que é a medida do lado do terreno. Então, a minha resposta, os lados do terreno medem 18 metros cada um. B. Qual é a medida dos lados do terreno da horta? Se eu sei que desse ponto a esse ponto mede 18 metros e que essa distância desse ponto a esse ponto mede 4
metros desse lado e desse lado também, é só resolver a conta. 18 metros menos 4 metros menos 4 metros. 18 menos 4, 14. 14 menos 4, 10 metros. Então, a medida de cada lado do terreno da horta, ela será igual a 10 metros. C. O perímetro de uma figura geométrica é calculado somando a medida de seus lados. Calcule o perímetro do terreno da horta e, em seguida, responda se a quantidade de cerca que Marta possui é suficiente. O perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados. Se eu sei que a horta tem medida de 10 metros em todos os lados, é só eu somar todos os lados. Fazer 10 mais 10 mais 10 mais 10. 10 mais 10 mais 10 mais 10 é igual a 40 metros. Aqui no problema diz que a Marta, ela possui 50 metros de cerca. Se ela possui esses 50 metros de cerca e eu preciso de 40 metros, o que ela possui é o suficiente para cercar essa horta. Então, é só responder. Marta possui o suficiente para cercar a horta. D. Sabendo a medida do lado do terreno da horta, como podemos calcular a medida de sua área? Quantos quilogramas de fertilizante Marta precisará comprar? A fórmula para calcular a área do quadrado é igual a lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Qualquer uma dessas fórmulas, tanto faz. Se eu sei que o lado desse quadrado mede 10 metros, é só eu substituir aqui. Então, eu tenho 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes o 10. 10 vezes o 10 é igual a 100 metros quadrados. Essa é a área da horta. Agora, quantos quilos de fertilizante a Marta precisa comprar? Aqui no problema diz, sabe que o fertilizante é vendido em meio quilo por metro quadrado. Ou seja, cada metro quadrado, ela precisa colocar 0,5 quilogramas de fertilizante. Então, é uma conta muito simples aqui. Eu preciso fazer 100 metros quadrados vezes 0,5. Fazendo rascunho aqui no canto, eu tenho 0,5 vezes o 100. Cai os dois zeros, uma vezes o 5, 5, uma vezes o 0, 0. Tem uma casa decimal, conto uma casa decimal. Então, 0,5 vezes 100 é igual a 50. 100 vezes 0,5 é igual a 50 quilogramas de fertilizante. Então, a resposta fica: a área da horta é igual a 100 metros quadrados e Marta precisará comprar 50 quilos de fertilizante. Atividade 2. Flávio quer construir uma piscina em formato de cubo, que tem o volume aproximado da piscina de seu vizinho, que tem o formato de um bloco retangular. Então, eu tenho que a piscina do vizinho, ela mede 6,1 metros de altura, 9,3 metros de comprimento e 4,2 metros de largura. Quais devem ser as medidas da piscina de Flávio? Compreenda. A. O que é perguntado no problema? Só observa a pergunta aqui. Quais devem ser as medidas da piscina de Flávio? Então, a resposta aqui: quais devem ser as medidas da piscina de Flávio? B. Quais são as medidas da piscina do vizinho de Flávio? 6,1 metros de altura, 9,3 metros de comprimento e 4,2 metros de largura. C. Qual é a condição que Flávio colocou para construir sua piscina em formato de cubo? Observando aqui no problema, ele diz que tenha um volume aproximado da piscina do seu vizinho. Então, a resposta ela vai ser que tenha o volume aproximado da piscina do seu vizinho. Responda. A. O cubo é uma figura geométrica não plana, com 6 faces quadradas, 8 vértices e 12 arestas. O volume de um cubo é calculado elevando ao cubo a medida de sua aresta. Como é calculada o volume de um bloco retangular? Deve-se multiplicar as medidas da altura, comprimento e largura. B. Qual é o volume da piscina do vizinho de Flávio? Acabamos de falar na questão anterior que eu devo multiplicar altura por comprimento e largura. Então, volume é igual a 6,1 vezes 9,3 vezes 4,2. Multiplicando 6,1 vezes 9,3 vezes 4,2 é igual a 238,266 metros cúbicos. Então, a resposta: o volume da piscina do vizinho de Flávio é de 238,266 metros cúbicos. C. Sabendo que a potenciação e a radiciação são operações inversas,
Como é calculada a medida da aresta de um cubo se temos o valor do volume? A aresta são as medidas dos lados do cubo. Então, é esse lado, esse lado, esse lado, esse lado e assim sucessivamente. Se nessa questão está afirmando que o volume de um cubo é calculado elevando o cubo à medida de sua aresta, eu posso colocar então que o volume do cubo vai ser igual à aresta ao cubo, já que eu tenho que multiplicar esse lado por esse lado por esse lado. Se aqui eu estou afirmando que a potenciação e a radiciação são operações inversas, eu posso então afirmar que a medida da aresta é igual à raiz cúbica do meu volume. Se eu calcular a raiz cúbica do volume, eu vou descobrir qual que é o valor de cada aresta desse cubo. Então é assim que eu vou conseguir calcular a medida da aresta quando eu tenho apenas o volume de um cubo. D. Considerando sua resposta ao item anterior, quais serão as dimensões da piscina de Flávio? Então eu tenho aqui que a aresta é igual à raiz cúbica do volume. O problema diz que o Flávio quer uma piscina em formato de cubo, só que com valor aproximado do volume da piscina do seu vizinho. Eu sei que o volume da piscina desse vizinho é de 238 metros cúbicos. Vamos ignorar essa parte depois da vírgula. Se eu fizer 5 elevado ao cubo, eu vou ter 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125 metros cúbicos. Se eu fizer 6 elevado ao cubo, eu vou ter 6 vezes 6, 36. 36 vezes o 6, 216 metros cúbicos. E se eu fizer 7 ao cubo, eu vou ter 7 vezes 7, 49. 49 vezes o 7, 343 metros cúbicos. Então, eu tenho que ter um valor aproximado de 238. Eu tenho 216 metros cúbicos e 343 metros cúbicos. É algum valor entre 6 e 7 o valor dessa aresta. Então, eu posso falar que esse volume ele será igual ao volume de 216 metros cúbicos. Raiz cúbica de 216 ela é igual a 6 metros. Essa piscina do Flávio, ela terá as dimensões aproximadamente em torno de 6 metros, tanto para largura, quanto comprimento, quanto altura. Quando a raiz cúbica de um número não é exata, podemos calcular sua raiz cúbica aproximada. Vamos calcular o valor aproximado da raiz cúbica de 92. Sabemos que 92 está entre 4 elevado a 3, que é igual a 64, e 5 elevado a 3, que é igual a 125. Sabemos que 92 está entre 4 ao cubo, que é igual a 64, e 5 ao cubo, que é igual a 125. Ou seja, a raiz cúbica de 92 está entre 4 e 5. Vamos então calcular o cubo de alguns números entre 4 e 5. Então aqui eu tenho 4,1 ao cubo, que é igual a esse número, 4,2 ao cubo e assim por diante. Observe que 4,5 ao cubo é igual a 91,125. Está mais próximo de 92. Então dizemos que a raiz cúbica de 92 é aproximadamente 4,5. Ou raiz cúbica de 92 é aproximadamente 4,5. Então, como foi dito, se você observar aqui, 4,5 ao cubo, ele deu 91,125. 4,6 ao cubo já passou de 92, foi para 97. Então, sempre utilizamos o resultado que é o mais próximo da raiz cúbica que nós estamos querendo calcular. Considerando sua resposta ao item anterior, responda quais serão as dimensões da piscina de Flávio. Resolvendo a D, nós chegamos à conclusão que essas dimensões dessa piscina, elas estarão entre 6 metros e 7 metros. 6 ao cubo é igual a 216. 7 ao cubo é igual a 343. Então, eu tenho que achar um valor entre essas duas medidas, uma vez que o valor do volume dessa piscina não pode ser muito distante de 238,266 metros cúbicos, que é o valor do volume da piscina do vizinho do Flávio. Então, aqui é só ir calculando 6,1 ao cubo, depois 6,2 ao cubo, 6,3 ao cubo. Por enquanto eu vou fazer esses três, se precisar eu faço mais aqui na frente. Mas vamos lá. 6,1 ao cubo é
é igual a 226,981. Já está próximo de 238,266. Vamos ao próximo. 6,2 ao cubo, ela é igual a 228,328. É muito próximo do volume da piscina do vizinho de Flávio. Passa até um pouco mais. Se eu quiser resolver esse 6,3 elevado ao cubo, eu vou ter um valor maior do que esse do 6,2. Então, não tenho necessidade de calcular esse daqui, uma vez que eu já cheguei num volume muito próximo do que eu preciso. Então, eu posso afirmar que a aresta dessa piscina, ela será igual à raiz cúbica de 238,328. E isso vai ser igual a 6,2 metros. Portanto, as medidas das arestas da piscina de Flávio será de aproximadamente 6,2 metros. Atividade 3. A professora desafiou Lucas a escrever os resultados das raízes que estão no quadro de giz em ordem crescente. Lucas era craque nas raízes quadradas e cúbicas, com números inteiros, mas tinha dúvidas sobre o cálculo das raízes dos números decimais e quando não eram exatas. Como Lucas gostava de um desafio, ele analisou as raízes do quadro de giz e percebeu que, sabendo fazer os cálculos de raiz cúbica de menos 64, que é igual a menos 4, raiz cúbica de 8, que é igual a 2, e raiz cúbica de 27, que é igual a 3, poderia vencer facilmente o desafio. Como Lucas conseguiu vencer o desafio? Como ficaram os resultados das raízes em ordem crescente? Compreenda. O que está sendo perguntado no problema? Como Lucas conseguiu vencer o desafio e como ficaram as raízes em ordem crescente. B. Quais são as raízes cúbicas que Lucas sabe resolver? Então o problema diz aqui que Lucas gostava de um desafio e ele percebeu que ele sabe fazer os cálculos dessas raízes. Então a resposta, raiz cúbica de menos 64, raiz cúbica de 8 e raiz cúbica de 27. C. Quais são os radicandos inteiros e decimais do quadro de giz? Os radicandos inteiros são 49, 8, 0, 25, menos 64 e 27. Os radicandos decimais são menos 68,923, 9,263 e 29,792. D. Quais são os índices das raízes do quadro de giz? Os índices são 2 e 3. E. Um número negativo é maior ou menor que zero? É menor que zero. Responda. A. Qual é o resultado das raízes quadradas do quadro de giz? Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Raiz quadrada de 0 é igual a 9. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. B. Se raiz cúbica de 8 é igual a 2, então o resultado de raiz cúbica de 9,263 é maior ou menor que 2? Se eu observar, 9,263 é um número maior do que o 8. Então, obviamente, a resposta da raiz cúbica de 9,263 ela vai ser maior do que 2. C. Se raiz cúbica de 27 é igual a 3, então o resultado de raiz cúbica de 29,792 é maior ou menor que 3? 29,792 ele é maior do que 27. Se a raiz cúbica de 27 é igual a 3 e 29,792 é maior do que 27, então com certeza a raiz cúbica de 29,792 é maior do que 3. Maior que 3. D. Na reta numérica, sabemos que quanto mais um número negativo é afastado do zero, menor ele é. Por exemplo, menos 5,3 é menor que menos 5. Sabendo que raiz cúbica de menos 64 é igual a menos 4, o resultado de raiz cúbica de menos 68,923 é maior ou menor que menos 4? Todo número negativo que está mais afastado do zero, ele é menor. Então, quanto mais o número negativo for afastado do zero, ele será considerado menor. Então, se eu tenho uma raiz cúbica de menos 64, esse menos 64 ele já está distante do zero. Só que se eu observar aqui, menos 68,923 está mais distante do que o menos 64. Então, a raiz cúbica
de menos 68,923, certamente ela será menor que menos 4. O resultado será menor que menos 4. E explique como Lucas conseguiu vencer o desafio com base no que ele já sabia. Complete a sequência dos resultados em ordem crescente. Lucas venceu o desafio comparando os radicais inteiros com os decimais para, dessa forma, estimar o resultado das raízes radicando os decimais. Ordem crescente. Raiz cúbica de menos 68,923, raiz cúbica de menos 64, raiz quadrada de 0, raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 9,263, raiz cúbica de 27, raiz cúbica de 29,792, raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de 49. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma correção de uma lista de exercícios. Espero que vocês tenham entendido. Então, até a próxima e tchau!